todo tipo de sofrimento, de dor, de violência e de tortura. E parte dos países da África subsaariana compõem a classificação da perseguição religiosa. Ou seja, 60% desses países estão entre os primeiros colocados na classificação de perseguição. O primeiro país que se encontra na África subsaariana é a Eritreia. A Eritreia está em terceiro lugar na classificação de perseguição religiosa. O nível de pobreza é altíssimo e a perseguição religiosa também é extrema. Então, o que acontece? As igrejas são fechadas, eles são proibidos de se reunir em pequenos grupos, eles, se forem pegos louvando a Deus escondidos, eles são presos em condições subhumanas, dentro de containers e prisões subterrâneas. Ano passado, algumas pessoas da igreja foram na Igreja da Lagoinha e numa conferência de adoração e intercessão e missões. E muitas coisas Deus falou ali comigo. Na casa de oração também houve uma experiência ali entre Deus e eu, algo tremendo na casa de oração, nos cultos em si. Mas houve um momento que me marcou muito e que Deus falou assim poderosamente comigo. Foi dentro de um container. Eles tinham um terreno baldio lá embaixo e eu lembro que chovia muito. Tinha alguém aqui que estava lá comigo. Elzinha também foi lá. E era um dia de chuva, a gente tinha que descer um caminho meio barrento e a gente enfrentou uma certa dificuldade para chegar ali. E ali a gente pôde viver. Não sei se viver é uma palavra muito forte para isso, mas a gente pôde experimentar, talvez seja muito forte, o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que eles passam dentro de um container. E um lugar escuro, a única diferença é que tinha um vídeo para que a gente pudesse entender o que acontece ali dentro. E é fechado, parece que somente um buraquinho ali aberto. No caso daquele container, se não me engano, tinha uma janelinha ali, muito discreta. Mas, na verdade, no container onde eles são presos não existe janela, é apenas um furinho ali, muito minúsculo. E ali é colocado muita gente, onde eles precisam revezar para dormir. E ainda dormir em cima de coliformes fecais, dejetos fecais, urina, porque tudo é feito ali dentro. Então, além do calor de 40 graus, muitas vezes na cabeça ali, esquenta muito, eles passam mal, e você imagina. E ali, quando a gente entra um grupo, não tão cheio como é a realidade, fecham-se as portas. Eu lembro que eu comecei a ter claustrofobia. Eu comecei a me sentir sufocada. Algumas pessoas também tiveram a mesma sensação. E eu parei, orei ao Senhor, controlei minha cabeça e pedi: Senhor, vem comigo. Eu preciso viver um pouquinho dessa experiência. E Deus falou ali ao meu coração. Aquele momento me marcou para que eu não esqueça o que eles vivem. E eu acredito que a gente vai fazer um jeep aqui, né, amor? Que a gente vai tentar trazer um container para cá. Eu não sei como que a gente vai conseguir isso, mas é uma experiência única. Então, a situação em que eles vivem é realmente digna de clamarmos ao Senhor. O continente africano, então, tem hoje cerca de 889 milhões de habitantes, dos quais 500 milhões vivem na África subsaariana. E alguns dos países que pedem para que a gente ore por eles, além da Eritreia, a Somália, o Sudão, a Nigéria, a Quênia, Etiópia, República Centro-Africana, Tanzânia, Mali e Níger. É interessante, uma motivação para a gente estar intercedendo. Entra lá no site Portas Abertas, imprime a listagem de classificação de perseguição, e ali você pode ir diante do Senhor, declarando e enumerando ali aqueles países e apresentando ao Senhor. Amém? Que o Senhor nos desperte nessa manhã a conhecer mais, a orar mais e a fazer mais. Amém?
Bom dia, meus irmãos. Amém? A gente vai passar agora um vídeo que fala exatamente, o vídeo 1, que fala exatamente sobre a realidade das igrejas na África. Especificamente na África a gente está falando porque é o tema desse ano. E o que vai ser relatado são pessoas realmente que viveram, presenciaram, experimentaram a perseguição por crer em Cristo e declarar Cristo. É um dos relatos e é algo que acontece constantemente nas igrejas da África. Ataques às igrejas sem precedentes e sem misericórdia e piedade. Independente de crianças, velhos, mulheres, o que eles querem, a intenção é dizimar o povo cristão. Então a gente vai assistir esse vídeo. Gostaria que você prestasse bastante atenção. Pode soltar, Jô, por favor. I've never prayed for that to happen in my church. Eu vou ler para vocês, tá bom? 6. Nunca sonhei. Aquele dia éramos em 6 quando fomos para a igreja. Meu pai, minha mãe e eu, meus 3 irmãos. Essa aí é Regozija. Ela tem 17 anos. Como sempre, começamos o culto com louvor e adoração. Oramos a Deus que tivesse paz na nossa nação. Intercedemos pelos crentes perseguidos em volta do mundo. Havia 9 da nossa família na igreja. Foi justo durante o tempo de oração que o ataque ocorreu. Essa é a Vitória, de 13 anos. Ela estava lá. Começamos a escutar os tiros do lado de fora da igreja. Mantive meus olhos fechados e gritei. Assim que abri meus olhos, parecia que apenas enxergava fogo. Me lembro ter pensado que também iriam morrer, tantos iriam morrer na minha igreja. Todo mundo estava chorando e gritando. Comecei a sentir dor, senti tanto frio. Não sabia que o sangue que vi no chão era o meu. Vi pessoas no chão, algumas já mortas e outros chorando. Tinha tanto sangue em todo lugar. Me recordo de ter clamado Jesus. Ele era a única esperança. Eu clamei, Jesus. O meu irmão caçula foi baleado no peito. O seu nome era Gideão. Ele morreu com apenas 10 anos de idade.
I think there are 18 18 pessoas foram people that were baleadas shot e 12 faleceram. and 12 are dead. I saw my Eu vi o meu father pai sangrando bleeding muito. seriously, but from the thigh. He's always kind, Ele era sempre tão gentil. always tell us to read the Bible Sempre dizia que devíamos ler a Bíblia e nos and be aproximar de close Deus. to God. And that was the E esse last dia time foi a última vez que eu o vi. Diariamente, radicais incendeiam igrejas, destroem casas, matam cristãos em vários lugares na Nigéria. It's not dead. Ele não está morto. Definitely one to the Certamente eu vou me encontrar com ele outra vez. Bem, essa é a realidade. E aí, não, pode deixar desligado, tá bom? Só as luzes amarelas ligadas. Isso. As luzes amarelas aqui, ó. Aqui, Edna. Então toda vez que a gente assiste o vídeo, a gente se emociona e a gente faz uma autorreflexão da nossa vida cristã. Para que existe domingo da igreja perseguida? Porque foi nascido alguns anos atrás e cada vez mais há um crescimento maior do engajamento das igrejas. Eu lembro que ano passado teve mais de 7.000 igrejas no Brasil que se engajaram a esse movimento. Esse ano passou de 8.000. Então eu acredito que Deus está despertando a igreja para isso. Primeiro, para entender e saber que a perseguição, isso é fato e é real. Sabe por quê? Porque a gente tem medo de pensar no real. A gente tem medo de pensar na realidade, no fato verídico. No fundo, a gente tem medo de declarar que isso é verdade. E segundo, porque as igrejas no Brasil precisam ser despertadas para viverem um evangelho genuíno e verdadeiro. Nossa igreja, as igrejas no Brasil e no mundo estão dormindo, porque não vivem um evangelho de sede e fome por Ele. Já foi dito aqui várias vezes que não há crente desviado em lugares de perseguição religiosa. Não há. Se o cara declara que é crente, ele é crente mesmo. E por que há um número imenso de desviados na nossa igreja, na nossa região? Deus está nos mostrando cada vez mais a verdadeira realidade da igreja no mundo. Então eu vejo como portas abertas, trazendo esse movimento há anos para a nossa igreja, para o nosso Brasil e para outros países. Primeiro, para despertar a igreja e para que a igreja saiba que realmente esse momento é real. E a gente sabe que Jesus está voltando. Muitas coisas na Bíblia, muitas profecias já foram realizadas, já aconteceram.
E essas coisas que têm acontecido hoje, isso é para despertar a gente, sabe? É para a gente estar mais ligado com Ele. É para que a gente possa fazer escolhas cada dia mais que alegram e agradam o coração de Deus. Eu me lembro da minha infância. Meus pais sempre me ensinaram a fazer escolhas que agradassem o Pai. E hoje em dia a gente vê pais que querem deixar os seus filhos em casa em vez de virem para a igreja. A Bíblia diz: ensine ao menino no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Então, essa missão não é missão do Espírito Santo, não é missão de Deus, é missão dos pais. Eu gostaria de falar agora sobre 3 momentos. Jô, Isso, esse aí. Pode soltar. Esses 3 meninos aqui não são imagens figurantes, tá bom? São realmente meninos que passaram por o que eu vou falar para vocês agora. São reais. Esses 3 meninos, eles estavam em suas igrejas, lá na Nigéria. Houve um ataque desse tipo que você presenciou. Sabe o que aconteceu? Houve uma explosão, várias pessoas ficaram feridas, morreram, e esses 3 meninos tiveram que amputar as pernas. O nome deles é Diel, Giovanni, e o outro eu esqueci. Isso, Giovanni e Steven. Então a gente precisa olhar e saber que é real. Mas eles não precisam que a gente sinta pena deles. Deus está usando isso para despertar a gente. Despertar para mais amor. Despertar para mais clamor, despertar para mais intercessão por eles. O segundo caso, pode passar. Tá, esse é o Frederic. Ele é universitário. Vocês lembram de um caso que aconteceu, até passou em vários noticiários, na internet, na televisão, na Globo, um montão de lugar. Uma universidade que foi atacada e que chegaram os extremistas, mandaram todo mundo descer. E aí eles perguntaram: você é cristão ou muçulmano? Eu sou muçulmano, vai para cá. Cristão, vem para cá. Então separaram os cristãos dos muçulmanos. Eles mataram todos os cristãos. Foram 147 estudantes mortos. O Frederic, ele foi salvo, sabe por quê? Porque naquela manhã ele não desceu para a sua sala. Ele ficou no seu quarto porque ele estava se sentindo mal. Ele conta que em seu quarto ele ouviu os tiros, acordou e se escondeu. Olha que milagre. Ele disse que 2 dos assassinos entraram em seu quarto. Os 2 sentaram em sua cama. Recarregaram as suas armas, atiraram na parede para testar e depois foram embora. Ele pede oração para que ele seja sarado emocionalmente. A gente precisa sentir a dor dele. Quando a gente passa a sentir a dor do outro,
As nossas atitudes são diferentes. A gente só está vivendo festa. Muito entretenimento e pouco avivamento. Igrejas do Brasil. Infelizmente, os nossos jovens estão indo, jovens no mundo inteiro, Brasil, estão indo pelo mesmo caminho. Eu quero entretenimento e pouco avivamento. Eu lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo, lá na igreja de Nova Filadélfia, em Rocha Miranda. Eu era ainda adolescente. Porque eu tive quem me ensinasse. Pode passar o outro, João, por favor. Essa aí é a... Eu não sei falar muito o nome dela. Bem, eu acho que é a Tatu. Essa menina, vocês lembram daquele episódio que o Boko Haram sequestrou várias meninas? Lembra disso? Ela foi uma delas. E aí, o que aconteceu? A mãe dela, ela foi sequestrada, foi obrigada a casar com um muçulmano, aprendeu o Alcorão. Em momento de muita resistência dela, um dos chefes lá mandou ela para uma prisão lá deles. E a mãe foi atrás dela lá na frente deles, né, dos terroristas. E eles falaram: se você quiser a tua filha de volta, eles queriam dizer, vai buscar seus direitos, ou então vai para o tribunal. Ela não tinha dinheiro para pagar um advogado para ir para o tribunal. Sabe o que aconteceu? Ela entrou com missão Portas Abertas. Portas Abertas conheceu a história dela, pagou um advogado e a menina foi liberta. Esse é o papel da organização Portas Abertas. Eu queria que você se colocasse de pé, a gente vai orar. Eu queria chamar a Elaine aqui, porque a Elaine tem um chamado de missões, e eu queria chamar ela para orar por esses 3 casos. Você pode dar a mão a quem está ao seu lado aí? Amém. Pode orar. Oh Deus. Ó Senhor. Ó Senhor, Deus. Deus de perto e Deus de longe. Deus que enviou Jesus para todo aquele que nele cresce. Deus que um dia deu autoridade a Jesus para dizer: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Reunidos como igreja nessa manhã, Senhor, falando sobre esses irmãos que estão perseguidos, sendo mortos, vendo sua família morrer na sua frente, Senhor, filhos que estão perdendo pais, mães que estão lutando porque as suas filhas podem ser mantidas como escravas sexuais, Senhor, nesses lugares. Ó Deus, em tantos lugares do mundo, em tantos lugares nós não sabemos agora o que está acontecendo, mas os teus olhos passeiam sobre toda a terra
E agora nós te clamamos, Senhor, que onde estiver o irmão nosso feito irmão, porque Jesus nos fez irmãos em Cristo, não importa a cor da pele, não importa que linguagem ele fale, não importa, Senhor, se ele é pobre ou rico, mas nós agora invocamos o teu nome, e em nome de Jesus que haja alívio para essas dores, que haja, Senhor, restauração emocional, espiritual. Deus, nós não sabemos nem a metade, nem um quarto do que esses irmãos sofrem na verdade, porque não é essa a nossa realidade. Nós vivemos num país, Senhor, onde a liberdade de falar do teu nome, mas quantos de nós, Senhor, ainda não despertou para a realidade desses irmãos que precisam constantemente de oração? Deus, precisam de alguém que vá consolá-los, que vá, Senhor, ensinar mais a palavra. Quantos deles, Senhor, não estão exemplar da Bíblia e clamam, Senhor, mas nós sabemos, ó Deus, onde há o teu Espírito, onde há alguém sedento por Jesus, ali o Espírito Santo vai operar, aleluia. Então nós pedimos agora, Senhor, onde houver, Senhor, uma criança, um jovem, um adolescente, uma mulher, uma mãe de família, um pai de família, onde houver alguém, Senhor, perseguido, Deus, cega os seus perseguidores, cega os seus perseguidores, cega agora os seus perseguidores, porque a tua palavra diz, Senhor, que um dos sinais da tua volta é que esse evangelho será pregado em todas as nações, e nós queremos ver isso, Senhor, queremos fazer parte disso, Senhor. Nós dizemos, ó Deus, nessa manhã, Deus, quantos aqui também sentem como eu, um chamado, Senhor, para ir, eis-nos aqui, Senhor, assim como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Muitos, ó Deus, não se importam, Pai, mas nós nos importamos, por isso nós clamamos, pedimos, Senhor, que eles tenham cura, Senhor, que haja, Senhor, um milagre nos seus corpos, que haja milagre, Senhor, nas suas almas, que eles sejam, Senhor, sarados, ó Deus, e revivificados pelo teu poder, restaurados pela tua mão poderosa. O teu Espírito seja o seu companheiro fiel, aleluia, onde eles estiverem, Senhor, pregando o evangelho, Pai, muitas vezes não podendo nem falar alto, Deus, porque alguém pode ouvi-los, ó Deus, mas, Senhor, essa é a tua promessa, levantar uma igreja, Senhor, sarada, curada, ó Deus, restaurada, para receber o noivo. Então, Senhor, esses e tantos outros que estão sendo feridos na sua carne, na sua alma, Deus, recebam de ti o refrigério, a tua mão seja poderosa para fazer um milagre nas suas vidas, Senhor, que eles se sintam cada vez mais encorajados a pregar o evangelho, perseguidos ou não, Senhor, afrontados ou não, Senhor, miseravelmente vivendo, Senhor, às vezes, ó Deus, em condições, ó Deus, de pobreza extrema, mas nós nos levantamos nessa manhã como igreja e oramos intercedendo por eles, ó Deus, para que o milagre seja e que eles vejam todos os dias Jesus, 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 olhando uns para os outros e vendo Jesus, olhando um para os outros e vendo Jesus, Jesus, como aquela menina falou naquele vídeo, eu sei que o meu pai não está morto, eu o verei no céu, aleluia. Isso é testemunho para nós, ó Deus, e o nosso coração nessa manhã, Pai, quer se constranger, Pai, constrange o nosso coração, Senhor, converte o nosso coração de novo, Senhor, leva-nos de volta para o nosso primeiro amor, Pai, para que sim, assim como eles, nós te sirvamos, apesar das dificuldades, das lutas. Ajuda-os, ó Deus, nós pedimos isso, agradecidos como a igreja, Senhor, que clama, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado. Amém. Prepara um vídeo. Segundo. Você pode se assentar. A gente vai assistir um vídeo agora e depois vamos assistir uma peça. Pode soltar quando quiser. Há 25
5 anos, a Portas Abertas divulga a Lista Mundial da Perseguição, que classifica os 50 países mais hostis ao Evangelho. Atualmente, cerca de 215 milhões de cristãos são perseguidos por sua fé. A lista mostra 3 níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Em 2016, o Oriente Médio foi uma das regiões que ganhou mais destaque por causa do alto número de refugiados. Países como Iraque e Síria foram fortemente afetados. Quadragésimo primeiro lugar, México. Na América Latina, o México se destaca devido ao alto nível de violência e ao crime organizado. Os cartéis de drogas têm como alvo os cristãos, principalmente em comunidades indígenas. 39º lugar, China. Na China, a perseguição no país vem principalmente das autoridades. O Partido Comunista está preocupado com o crescimento da igreja. Embora haja mais liberdade do que há 30 anos, a perseguição ainda continua. Os cultos são com frequência interrompidos. Em 2017, o governo visa continuar controlando os cristãos através de novos projetos de lei. 15º lugar, Índia. A Índia, país com a maioria da população hindu, tem enfrentado nos últimos anos grandes mudanças propostas pelo radicalismo. Um processo completo de hindunização está em andamento em todo o país. Ataques a cristãos têm aumentado com frequência e intensidade. 2º lugar, Somália. Presente na lista desde 1993, a perseguição religiosa na Somália nunca foi tão extrema. Os cristãos do país enfrentam, além de uma longa guerra civil, a maior violência já vista. O grupo extremista islâmico Al-Shabaab declarou publicamente que quer a Somália livre de cristãos. Este desejo tem custado a vida de muitos irmãos. 1º lugar, Coreia. A Coreia do Norte, há 15 anos, é considerado o país mais difícil para ser cristão. Os cidadãos são obrigados a prestar culto a seus líderes, a família Kim. O cristianismo é visto como desprezível. Decidir ser um cristão é um ato de extrema coragem e que deve ser mantido em segredo. Aqueles que são descobertos podem ser presos, torturados, submetidos a campos de trabalhos forçados ou até mortos. Nunca foi tão difícil ser cristão nesses países. Em 2 Timóteo, a Bíblia diz que de fato todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Para nossos irmãos, essa é uma realidade diária. Isso. Em 1 Pedro 14, 12, Pedro, aliás, 3, 4, 12, diz assim: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. O que Pedro está querendo dizer aqui é que toda perseguição está dentro do que pode acontecer e que vai acontecer com a vida, com o evangelho aqui na terra. Então, a gente vê essas coisas, às vezes a gente se assusta, mas isso não pode surpreender a gente. A gente sabe que isso vai piorar e a solução, a nossa esperança é a gente se apegar nele para que ele possa aumentar a nossa fé. Amém? Agora a gente vai assistir um teatro.
Olá, meus irmãos. Eu tenho absoluta certeza que você já me conhece. O meu nome é Evangelho. Eu tenho cerca de 2017 anos e já passei por muitos lugares ao redor da terra. É por isso que os meus sapatos estão sempre gastos de tanto que eu já andei e tanto percorri ao redor da terra. E hoje, irmãos, eu quero contar um pequeno depoimento do que eu tenho visto com os nossos irmãos perseguidos. Tenho visto pessoas, famílias, líderes que têm se colocado na linha de frente e não têm medido esforços para liderar grupos e grupos de pessoas. Famílias têm me encontrado, têm me descoberto e têm entendido como eu faço a diferença. Não somente isso, bairros, cidades estão sendo transformadas por causa do meu nome. E embora as barreiras pareçam ser difíceis de serem tiradas, isso não é motivo para que eu pare. Pelo contrário, eu avanço e avanço cada vez mais e mais. Porque se não fosse por isso, eu não estaria ganhando território. E hoje, irmãos, quero que vocês compreendam que existem irmãos e irmãs necessitando da sua oração. Boa noite, querida. Que Alá te proteja. Marcha está acordada? Marcha! O que você quer, Roxine? Me conta a história do homem bom. A mãe ainda está acordada essa hora. Espere um pouco. Se eu esperar mais, vou dormir. Só mais um pouco. Se você falar baixinho, ela não vai ouvir. Espere, Roxine. E agora, já pode? Tudo bem, mas você precisa ficar quieta. Tá bom. Qual você quer ler hoje? Aquela que fala sobre Estevão. De novo? É que eu mais gosto. Tudo bem. Como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim e vocês agem da mesma maneira. Digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram vocês. Não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizaram sobre a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Sim, e vocês de propósito desobedeceram às leis de Deus, embora fossem recebidas das mãos de anjos. Os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Mas Estevão, cheio da glória do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse a eles: Olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. O que você está contando para ela? O que você está falando? Que livro é esse, macha? Você enlouqueceu? Você está ficando doida? Você quer destruir a nossa família? Quer que ela acabe como seu irmão? Quer que a nossa casa seja queimada? Calma, mamãe. Você não precisa ficar triste. Nosso irmão está bem, está com Jesus. Do que você está falando, menina? Mãe, você ainda não conhece Jesus? Desde o início do mundo ele está com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele, inclusive a nossa família. É por isso que nós estamos aqui agora, mamãe, vivas. Nós vamos morrer. Mãe, nós não temos medo porque descobrimos a vida. Seja corajosa e descubra também.
Vejam só, meus irmãos, mais uma vida que me conheceu, mais uma vida que entendeu que eu sou tudo o que ela precisa. E a partir de agora ela estará presente nas reuniões em que eu ali estarei presente. A partir de agora ela faz parte do meu batalhão. E tenha certeza, o meu pai olha com muita alegria para isso. Bom dia, irmãs, a paz do Senhor, amém? Amém! Olha, temos uma menina nova em nosso meio, qual é o seu nome? Roxine. Você tem alguma palavra que queira compartilhar hoje? Tenho sim. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos, era uma grande multidão, foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era filho único de uma viúva. Quando o Senhor a viu, ficou com muito pena dela e disse: "Não chore." Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço levantou-se do caixão e começou a falar. E Jesus entregou a mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: "Que grande, um profeta para Deus veio salvar o seu povo." Essa notícia a respeito de Jesus espalharam por todo o país e pelas regiões circunvizinhas. Miriam, posso compartilhar algo que Deus falou comigo? Jesus nos disse para termos fé, porque mesmo em dias ruins ou bons, devemos crer no Senhor. O Senhor Jesus está conosco todos os dias. Será que nós possamos louvar o Senhor? Irmãs, lembramos, devemos te falar baixo, porque estamos sendo perseguidas. Palavra maravilhosa, Cristina. Agora vamos louvar o Senhor, irmãs? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão Meus irmãos, é verdade. A perseguição, ela realmente existe com os nossos irmãos. E temos visto que parece cada vez pior. Parece que o ódio cresce a cada dia. E pastores e líderes sofrem constantemente com a dura e real perseguição. Mas, como eu disse anteriormente, isso não tem sido motivo para que eles desistam. Muito pelo contrário, eu tenho aparecido em muitos outros lugares. Pastores, líderes têm feito o diferencial nestes países. E embora a violência pareça não ter fim, eu continuo sendo exaltada. O meu nome continua sendo vivo.
E grupos como esse, irmãos, não tem sido um motivo de fardo ou de peso, mas tem sido motivo de alegria, porque eu continuo aparecendo. Então quer dizer que você está servindo esse tal de Jesus? Pode colocar no fim dela. Esse Jesus que tanto nos traz desgraça para a nossa vida? Se eu fosse você, negaria ele. Cadê ele aqui agora, nesse momento? Eu não negarei. Eu confio no meu Deus. Confia nele? Será que ele está aqui agora, nesse momento? Deixa eu ver. Ah! Cadê Jesus? Cadê ele que não apareceu aqui agora? Cadê? Repita comigo. Eu nego a Jesus e volto a servir o Deus de Alá. Bora? Eu não negarei. Eu sei que no momento da angústia ele vai me salvar. Ele vai me ajudar. Eu não estou vendo ele aqui agora. Vamos fazer o seguinte. Como tudo tem uma segunda chance, eu vou te dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade de você negar a esse Jesus. Negue Jesus. Não. Você não sabe o que você está dizendo. Esse choque que eu te dei